Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 8, e diz assim: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhe era lícito comer, nem os que estavam com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido que na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, não holocausto, não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Até aqui, palavra do Senhor, irmãos. Irmãos, lendo esse texto, alguns de nós talvez, e eu confesso que eu mesmo também, antes de que o Senhor me possibilitasse me aprofundar na palavra, poderia entender que o Senhor está permitindo que a lei fosse quebrada já. E ele, por ser o próprio Deus, Filho do Senhor, ele poderia quebrar, só que nós, homens, não. Só que, irmãos, isso é um questionamento que nós temos que nos fazer, porque o Senhor não veio revogar a lei, ele veio cumprir. E já de antemão, antes que talvez algum irmão daqui entre nós, ou de que vai escutar depois no YouTube, inadvertidamente, possa achar que nós somos judaizantes. Não somos. Nós cremos na nova aliança e na salvação mediante pela fé, mediante a graça, em Jesus Cristo. Então já deixar claro isso de antemão. Mas é importante entender as coisas que aconteceram no tempo de Jesus, até porque aqui a lei vigorava, irmãos. Tá? Isso aqui, Jesus não tinha consumado a obra na cruz. E se está aqui desse jeito, é porque o Senhor quer que nós venhamos a buscar o entendimento do que está acontecendo aqui. Então vamos tentar entender aqui o que aconteceu. Eles estavam com fome, passaram num campo e colheram espigas. E comeram. E isso eles foram acusados de estarem trabalhando. E a minha pergunta é, será que eles estavam trabalhando? Nós vamos tentar entender o texto. E aí os fariseus estavam acusando nessa questão do trabalho. Além disso, talvez até a questão nas entrelinhas de que eles estivessem roubando. Então vamos nesse primeiro ponto. A questão de passar num campo e colher espigas, isso era permitido pela lei mosaica. Lá pela lei do Antigo Testamento já permitia que para esse tipo de coisa, para comer, não para fazer uma colheita do campo do vizinho, mas para comer, era permitido pegar do campo onde você estivesse passando. Então, quanto a isso, Jesus não quebrou nenhuma lei. Também depois falam sobre a questão do trabalho. E aí Jesus começa argumentando o primeiro argumento, que é sobre Davi. Irmãos, Davi era rei. Davi é um dos ícones dos fariseus e dos judeus da época, dos saduceus, o grande rei Davi. Tanto que eles aguardavam um novo rei Davi para restabelecer o Estado de Israel. Porque o Estado de Israel estava dominado pelos romanos. Amém? Então, eles estavam sob o domínio do governo de Pôncio Pilatos e dos governantes lá da sua época, tá? Que se apontavam para o imperador romano, em Roma. E aí, então, Davi é um ícone. E aí, Jesus começa mostrando que Davi, ninguém menos do que o próprio Davi, quebrou a lei. E em que circunstância ele quebrou a lei? Ele estava passando uma necessidade, mas isso não justifica. Jesus, em nenhum momento, irmão, só nós temos que cuidar o seguinte. Jesus não está justificando Davi aqui. Ele só está constatando um fato.
E se nós formos lá para o texto, que é em 1 Samuel 21:6, que não vamos abrir aqui a palavra, tá? Mas os irmãos quiserem anotar e ler depois, os irmãos vão ver, e eu li estudos, tá? Me aprofundei nessa questão. Davi quebrou a lei aqui, tá? Então aqui não foi que ele poderia não ter quebrado. Davi sim quebrou a lei, talvez no momento de fraqueza espiritual, de pouca fé, porque ele estava em fuga, né? O rei Saul estava caçando ele para matar ele, tá? Então ele estava talvez no momento, também não quero entrar nos pormenores, né, do que poderia estar acontecendo para a gente não se desviar aqui do foco, mas fato é, Davi quebrou a lei e ele era um rei, tá? Agora vamos ponderar em algumas outras coisas aí. Vamos para Êxodo. Antes da gente continuar nos argumentos de Jesus, eu quero levar os irmãos ao entendimento do que a palavra diz sobre a questão do sábado, sobre a questão da lei. O que a palavra diz? Êxodo 31:15. O que diz lá? Vamos lá para Êxodo 31:15. Êxodo 31:15. Para entender o que estava na mente dos fariseus da época. Porque eu creio que nisso está a chave do conhecer mais a Deus. Êxodo 31, versículo 15. Livro de Êxodo 31:15 e diz assim: 6 dias se trabalhará, porém no 7º dia é o sábado do descanso. Santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Isso é a lei do Antigo Testamento, nós não estamos sujeitos a isso. Então nós não estamos querendo aqui entender se nós devemos voltar à lei de Moisés, mas sim entender o que se passou naquele tempo, porque se a Escritura nos narra, pelo menos a gente tem que entender o que estava acontecendo naquele tempo. Então a própria lei de Deus, que não é dos homens, não é dos fariseus, dizia que não podia trabalhar. Amém? E vamos para outro texto, Números 15, 31 a 36. Números 15, 31 a 36. Que diz assim, Números 15, 31 a 36. Isso vai estar gravado depois, se algum irmão quiser voltar depois na mensagem, vai estar no vídeo no YouTube. Mas diz assim: pois desprezou a palavra, Êxodo 15, 31 a 36, exato. Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Perdão, vamos ler do 30 ali, do 30. Mas se a pessoa fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Antigo Testamento, né? E os que acharam apanhando lenha trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, irmãos, a questão do trabalho era algo punível de morte. Nós temos que entender que nosso Deus é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de justiça. E essa justiça vale até hoje. E de fato ele estava apanhando lenha, mas vamos pegar mais um detalhe ainda, tá? Em Êxodo 35, versículos 1 a 3, só para entender esse contexto, daí a gente volta para a história de Jesus, tá? Êxodo 35, 1 a 3. Diz assim, Êxodo 35, 1 a 3. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: são essas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia
vos será santo, o sábado de repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Irmãos, aquela pessoa que estava pegando lenha estava indo fazer fogo. Então é algo... E ele estava trabalhando em algo que não era nem para fazer fogo naquele dia. Agora vamos voltar para a história aqui de Mateus. Então o primeiro ponto aqui que a gente entende é que o nosso Deus é fogo consumidor. E o nosso Deus, ele tem a palavra dele, não volta atrás. E ele... e há perigo de morte, irmãos, e morte espiritual. Isso a gente tem que estar entendendo para saber que o nosso Deus não é daquele amor piegas, aquele amor que sabe tudo pode, não. Há uma condição, nós temos que nos chegar diante dele com uma certa condição. Mas agora eu quero voltar e trazer os irmãos de volta para a história e mostrando aqui no caso de Jesus. Jesus colheu, Jesus estava trabalhando, irmãos. Porque, irmãos, uma certa interpretação da palavra sempre foi necessário mesmo no Antigo Testamento. O que é trabalhar? Então já começa por aí. O que os fariseus, qual era a intenção do coração? Eu quero trazer agora a mente dos irmãos para o coração. O que está por trás, como é que é a mente do fariseu e por que ele lutou contra Jesus daquela forma? A questão do coração. Então, primeiro ponto, Jesus estava trabalhando. Jesus estava trabalhando quando ele colheu para comer. Davi quebrou a lei por uma necessidade que surgiu. E quebrou a lei. Jesus não tá defendendo Davi aqui não, ele só está constatando. Agora a questão é, Jesus trabalhou de fato? Irmãos, eu li argumentos variados, tá? Sobre comentaristas bíblicos. Alguns até ouvi um comentário que entendia que sim, outros que não. O meu entendimento é que ele não estava trabalhando, irmãos. Ele estava se alimentando. Ninguém come, eu como. Mesmo no sábado, no domingo, mesmo que fosse lei, mesmo que a lei vigorasse, ela não vigora mais, vamos deixar claro. A lei ritual de Moisés não vigora. Mas mesmo que vigorasse, nós nos alimentamos, não alimentamos? Lembrando que, por exemplo, o maná no deserto, todos os dias tinha que pegar o maná do dia na travessia do deserto. E antes do sábado, vinha o maná para 2 dias. Para não precisar colher maná no dia do sábado. E aquele maná não estragava. O maná do dia seguinte. Então, mas as pessoas se alimentavam no sábado, irmãos. Comer é trabalhar? Eles estavam fazendo uma colheita. Aqui vai um pouco de interpretação, porque há irmãos, tem comentaristas que entendem que ele estava trabalhando, outros que não. Eu entendo que ele não estava trabalhando. Porque as pessoas têm que se alimentar, eles não estavam fazendo uma colheita, eles estavam pegando para comer, como está muito claro aqui. Então, esse é um ponto, é diferente daquele homem que apanhou lenha para fazer fogo, inclusive, que era proibido. Então, vamos passo a passo, porque, irmãos, Jesus disse que ele veio cumprir a lei. E eu não consigo ver por alguma ótica, e vi alguns comentaristas com essa abordagem, eu penso da mesma forma, que Jesus veio, de alguma forma, quebrar essa lei, que o próprio Pai deu, não é dos fariseus. Aí nós vamos entender aonde que os fariseus vão com a questão da interpretação. Então Jesus, eu entendo que não estava trabalhando. Mas que Davi, sim, Davi quebrou a lei, Jesus não quebrou. Davi quebrou a lei, e de fato quebrou. Li comentários sobre isso, tá? E de fato não tem como, nenhum argumento sustenta que Davi não quebrou a lei naquele momento. Deus perdoou ele, né? Mas ele quebrou. E Jesus nem isso fez ao colher espiga para comer. Então esse é o primeiro ponto. E ele está trazendo um rei. Vamos para o segundo ponto agora. Aí no versículo 5. Não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Tá, irmãos? O que acontece? Isso está em Números 28, 9 e 10. Números 28, 9 e 10. Que diz assim:
Agora ele está argumentando com um sacerdote. Ele começou falando de um rei, agora ele vai falar de um sacerdote. Diz assim, porém, Números 28, 9 e 10, diz assim, porém, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimas de flor de farinha, misturada com azeite em oferta de alimentos com a sua libação. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então, o que Jesus está dizendo aqui em Mateus 12, 5? Não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ou seja, aquele trabalho de sacerdócio no sábado era permitido. Amém? Então não era permitido o trabalho comum. Mas o se alimentar é permitido. Amém? Se alimentar, a gente pode se alimentar. E Jesus estava só se alimentando. Segundo, Davi, que é um rei, quebrou a lei para comer numa situação de necessidade. Ele estava com necessidade e ele nem sequer estava trabalhando. Aí ele traz um sacerdote também para fazer uma comparação, porque ele compara com o rei e agora com o sacerdote. Os irmãos lembram que em Apocalipse diz que somos reis e sacerdotes? Tá? E aí ele compara com o sacerdote, que os sacerdotes no sábado violam o sábado e ficam sem culpa, como está escrito na própria lei, a mesma lei. E aí no 6, pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Jesus é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. E aí, irmãos, a questão é que o Senhor, o sacrifício era o trabalho do sábado. O que ele está falando no 7? Esse trabalho do sacrifício era o trabalho do sábado. Só que quando ele diz que ele quer misericórdia, a misericórdia é o trabalho do sábado. Qual é o objetivo de fazer sacrifício, irmãos? Se não é expiar o pecado do povo. Não é expiar o pecado do povo? Não é limpar o povo do seu pecado? E a misericórdia não vem justamente para isso? O exercício da misericórdia não é para eliminar o pecado? Então, o trabalho de purificação pode ser feito no sábado. Já podia naquele tempo, no nosso tempo de novo, né? Mas a gente tem que entender a mente do fariseu para ver que tipo de farisaísmo ainda há hoje em dia. Porque pode não ter esse do sábado, mas ter outros tipos de farisaísmo. Então, o Senhor está dizendo que misericórdia ele quer, não sacrifício. E aonde está isso? Em Oséias. Oséias, capítulo 6. Oséias, tá, o profeta, agora ele está trazendo um profeta aqui, que é logo depois do livro de Daniel. Oséias 6:6. Diz assim, deixa eu abrir aqui. Oséias 6:6. Eu vou ler do 1 em diante, tá? Do 1 ao 6. Oséias, capítulo 6, diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, e feriu, e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e a sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Os irmãos já viram isso aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que te darei, do versículo 4, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. 5. Por isso os abati pelos profetas e pelas palavras da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como luz. Porque eu quero a misericórdia, não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Ou seja, se num sábado se podia praticar o holocausto e o sacrifício, o sacerdote, muito mais o conhecimento de Deus e a misericórdia. A própria palavra está dizendo. Não podemos, os sacerdotes não podiam fazer sacrifício no sábado? Podiam. Que era a expiação do pecado. Não podiam? Podiam. Isso está em Números, como a gente viu. Muito mais do que o sacrifício é o conhecimento de Deus e a misericórdia.
Que é isso que gera a cura, irmãos. A cura vem da onde? Não é do conhecimento de Deus, do perdão e da misericórdia e do arrependimento? E isso pode ser exercido em qualquer dia. E daí nós já vamos depois avançar depois em Mateus 12 aqui e ver o que sucedeu depois. Amém? Então, quando ele fala isso aí da misericórdia, ele vai por esse caminho. Porque Jesus é rei, Jesus é sacerdote e Jesus é profeta, irmãos. E ele faz uma comparação com cada um dos três aqui. E o sacerdote não pode trabalhar no sábado? Pode. Não pode? Está aqui, a gente viu na própria lei do Antigo Testamento. Pode. E ele é um sacerdote. Jesus é um sacerdote. Ele é um rei. E como diz em Apocalipse 1, versículos 6 a 8, nós somos reis e sacerdotes também. Nós, como igreja, somos chamados a ser reis e sacerdotes. Ou seja, esse trabalho é contínuo. Do perdão, da misericórdia. Só que o fariseu, ele está cego no próprio entendimento, irmãos. Agora nós temos que entender o coração do fariseu. Qual é o objetivo? Pensem, qual é o objetivo do fariseu naquele tempo? É necessário um pouco de interpretação. Os irmãos concordam? A própria palavra dizia que não podia trabalhar sábado, senão morreria. Mas a palavra também diz da questão que o sacerdote pode trabalhar, que pegar, né, espigas no campo do vizinho pode, se for para matar a tua fome, não for para... E a questão do trabalho, você está colhendo para comer. Esse tipo de interpretação sempre foi necessário, irmãos. Tanto que aquele homem que apanhou lenha morreu, mas o próprio Deus disse para Moisés isso. A sentença veio de Deus, não veio dos homens. E ali os homens estão tentando buscar ocasião diante da palavra para matar Jesus. E aí no versículo 8 aqui, né? Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Alguns, e eu admito que eu já entendi assim, que Jesus veio para fazer o que ele quisesse. E ele passa por cima da lei porque ele é o próprio Filho. Mas eu vejo que não, porque a própria palavra diz que ele veio cumprir a lei. Então ele não veio passar por cima da lei. Ele veio cumprir a lei para ser o sacrifício perfeito. Quem não estava cumprindo eram os fariseus. E na minha mente, anteriormente, eu entendi o fariseu como alguém muito zeloso da palavra e que, na verdade, o que Deus quer da igreja é uma colher de chá. Não, tem que ficar dando colher de chá para todo mundo, porque se você for muito rigoroso, você está sendo fariseu. Mas isso é liberalismo, irmãos. Eu não vejo brecha na palavra para isso. Que eu vejo que Jesus cumpriu a lei. Então... Mas ao mesmo tempo ele foi um Deus de amor e de misericórdia. Então como que a gente encaixa? Parece um paradoxo, irmãos. Parece que essas duas coisas não casam, mas elas casam, como a gente viu aqui. Quem está cego no entendimento é o fariseu diante da própria lei do Antigo Testamento. E Jesus não é culpável aqui, mesmo diante da lei do Antigo Testamento. Agora vamos seguir um pouco mais em Mateus 12, de 9 a 21. Mateus 12, 9 a 21, diz assim. Agora o que acontece no sábado? Toda a questão em torno do sábado. Partindo dali, chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, vê que esse é o objetivo do fariseu. Para o acusarem, o interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? Irmãos, já está escrito em Oséias, que é no Antigo Testamento, que misericórdia ele quer não holocausto, e que pode sim sacrificar o sacerdote. O sacerdote pode sacrificar no sábado, já está dito isso. E aí eles querem testar, pode curar ou não pode? Pode exercer a misericórdia? A cura? Daí segue. E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Esses próprios hipócritas, se fosse dentro de um lugar que ninguém visse, porque ali é um lugar onde está o holofote, está todo mundo olhando. Mas lá no campinho deles, se eles têm um animal, aquele animal está em animal, não é nem ser humano, está em apuros, aí eles vão tratar o animal, vão dar água para os bichos, vão dar comida no sábado. E então isso pode.
Aí ele segue no 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência é lícito fazer o bem aos sábados. Então esse é o ponto. Eles próprios iriam tratar dos animais num sábado. Que é uma questão urgente de novo. Porque a fome também é urgente. Não é um trabalho espontâneo, voluntário de uma colheita de um campo. Os irmãos entendem? Então por que o fariseu está fazendo isso? A gente tem que entender o coração. O fariseu, o que ele quer, no fundo? Encontrar brecha na lei para acusar. O objetivo dele é matar, como está escrito em João 8. Vocês querem me matar. Como assim a gente quer te matar? Tu tá louco, tu tem demônio. Isso está em João 8. Mas é essa a intenção, irmãos, é o coração o centro. A questão toda não é a lei, é o coração. É o coração. E aí segue no 13 aqui. Então disse aquele homem, estende tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e ele curou todas. Jesus veio curar, irmãos. Veio curar o nosso coração doente. Veio curar a nossa alma pesada, carregada de pecado. Veio nos lavar, nos remir. E aí os fariseus, em vez de olharem para o que o Senhor estava fazendo, procuram ocasião para matar, sendo que a própria palavra não acusava Jesus, mesmo do Antigo Testamento. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou todas. Recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. E não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Jesus não veio condenar, ele veio salvar, irmãos. Jesus veio curar. E como a gente viu, qual é o trabalho do sacerdote? É que o sacerdote perdeu o objetivo. O objetivo não é ficar fazendo holocausto, matando animais. Aquilo é uma simbologia. É uma simbologia para mostrar que o pecado tem um preço, que é a morte. O que ele veio fazer foi nos trazer a cura. É uma simbologia de como a morte, a própria morte de Jesus foi isso. O pecado gera morte. E o animal está morrendo em nosso lugar. Agora não virou, daí virou uma fábrica de holocausto depois, os irmãos entendem? Virou uma coisa mecanicista e automática. E virou uma indústria em si, um sistema, como gostam de falar, né, essas terminologias, virou um sistema em si, que o objetivo virou vender animais para fazer holocausto, e não que a cura. Qual é o objetivo final? Ok, Deus mandou fazer, mas o objetivo é a cura e a remissão do pecado. Então deixou de ser isso e virou uma fábrica de holocausto. Mas o que Deus quer é a cura. E já como vocês viram, vocês mesmos, todos nós vimos em Oséias 6 lá, ele quer misericórdia, não holocausto. Como está em Oséias, Antigo Testamento. E é isso que cura, irmãos. A cura passa pela remissão de pecados, que passa pela misericórdia. Porque até a instituição dos holocaustos é a misericórdia de Deus também. Então a gente quer conhecer o coração de Deus ou não quer? O coração de Deus é um coração de misericórdia e já era no Antigo Testamento. Porque tem aqueles que chamam de... Enfim, tem essas terminologias aí de teologia, que é isso, que é aquilo, que daí diz que antigamente era lei, agora amém, é isso aí. Só que ao mesmo tempo o nosso Deus é o mesmo. Ele já... Abraão já foi, já encontrou a graça aos olhos do Senhor pela fé. Já no Antigo Testamento. Então, apesar da lei de Moisés sim vigorar no Antigo Testamento,
e no novo não mais, mas muitas coisas não mudaram. O coração de Deus era já um coração de misericórdia, e o caminho dele de nos mostrar foi isso aí, até chegar com a morte de Jesus. Mostrar a misericórdia dele no derramamento do sangue do Filho dele. Então é isso, irmãos. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. E o objetivo de todas as coisas é a cura. Sempre foi a cura, a salvação, a remissão de pecados. Essa é a missão do Senhor. A cura. A cura do nosso coração doente, dos nossos pecados, da nossa alma carregada de chagas. E de pessoas à nossa volta, de um mundo desenfreado, caminhando como uma locomotiva sem freio em direção a um abismo. Esse é o propósito do Senhor, porque o caminho do homem, ele quer seguir essas coisas loucas. Só a misericórdia de Deus, irmãos. Vamos para Tito agora, irmãos. Tito 3:5. Tito, Novo Testamento, né? Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. O que diz lá? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Glórias a Deus, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Glórias a Deus, irmãos. Tito 3:5 e 3:6. E no 7 diz, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna, irmãos. Os irmãos entendem? Já era misericórdia no Antigo Testamento. Deus instituiu por misericórdia a lei. Instituiu por misericórdia os holocaustos. E o fariseu, ele não quer olhar para as coisas. Ele quer, na verdade, controlar as pessoas pelo medo. Talvez eles estão na cegueira, talvez eles não meditaram que chega, mas eles querem exercer o medo da morte nas pessoas. Nisso a gente tem que pensar, irmãos. E os fariseus, eles fazem uma coisa. Eles exercem mais rigor do que o necessário. Os irmãos concordam? Aqui, porque Jesus não estava quebrando o sábado. Se eles realmente fossem zelosos da lei, eles não estariam aplicando um rigor, dizendo, porque você não quer matar ninguém. Quer? Será que Moisés queria matar aquele homem que apanhou lenha? Os irmãos acham que Moisés queria? Eu tenho certeza que Moisés não queria. Olha como Moisés era, quantas vezes ele intercedeu pelo povo, pediu até a própria morte, se Deus não ouvisse ele. Não, eu quero matar aquele homem lá para ele aprender. Não! Quem quer isso é um homem sanguinário. Se nós queremos isso, nós somos maus. Moisés não quis isso, agora o próprio Deus deu essa sentença. Esse é o ponto. Agora, os fariseus, eles querem colocar um rigor maior que o necessário. Como a palavra diz, não toques, não proves, não, sabe, não pode isso, aquilo. Isso é tradição, irmão. Se a gente lê na palavra, vai ver várias outras tradições dos fariseus que não eram da lei. Então os fariseus erravam na interpretação. E aplicavam rigor. Por quê, irmãos? Por causa do medo. Medo controla, irmãos. Será que aquilo que a gente faz como igreja, a gente está exercendo, querendo botar medo nas pessoas? Claro que as pessoas têm que temer a Deus e temer as consequências dos seus atos. Mas não para nós controlar elas, para libertar. Temer consequências é uma coisa que é bom senso, irmãos. Né? Temer consequência. Eu não vou... Pelo menos se eu não sou uma pessoa que é justa, eu não vou roubar para não ir para a cadeia. Porque se eu for pego, eu vou perder meu emprego, eu vou para a cadeia, aquela coisa toda. Então, pela consequência de atos, isso não é uma coisa sanguinária. Agora, os fariseus, eles querem ir além. Eles querem exercer medo para botar medo para controlar, para manipular. Se Deus não foi além, por que nós temos que ir além? E isso é uma coisa que a gente tem que meditar como igreja. Que nós não devemos ir além daquilo que o Senhor nos coloca. Não colocar um fardo maior do que o necessário.
Jesus é liberdade, não é prisão. Que mais, irmãos? A gente vê que aquele homem que transgrediu, parece que ele transgrediu deliberadamente, aquele apanhador de lenha. Ele sabia das coisas, aquilo foi proclamado por Moisés. E inclusive do fogo. Por que ele apanhou lenha? Não é para fazer fogo? E o próprio Deus deu a sentença. Então, que a gente também cuide para não deliberadamente transgredir as coisas do Senhor. Claro que a gente tropeça na caminhada, clamemos perdão. Jesus é misericordioso para nos perdoar. Irmãos, e um outro ponto aqui que na minha meditação sobre esses textos é que aqueles rituais, aquele sacrifício que já era permitido no sábado, eles não substituem o arrependimento e a misericórdia, irmãos. E o fariseu parece que quer manter aquele sistema, entende? Porque se Deus deu um tempo e agora não precisa mais fazer. Mas pensa que todos lá, eles não queriam abrir mão daquilo, porque eles estavam acostumados com aquilo. Só que eles perderam o foco, qual é o fim das coisas. E a gente não pode perder o horizonte final onde Deus quer chegar. Aonde Deus quer chegar? Na cura, irmãos. Deus tem prazer em ver o ímpio do inferno. Deus tem prazer em ver alguém se quebrando a cara. Olhem para o ministério de Jesus, foi cura do início ao fim. E se nós como igreja não estamos olhando para isso, e eu confesso que eu já não consegui, já enxerguei diferente, irmãos. O objetivo do Senhor é a cura. Estamos edificando, estamos buscando a cura das pessoas. Claro que isso não depende só de nós. Porque as pessoas têm que aceitar a cura. E muitas vezes, na ignorância, as pessoas não querem. Por teimosia, por arrogância, por uma série de coisas, por incredulidade. Mas Deus quer a cura, irmãos. Do quê? Desse mal, que é o pecado. É esse o objetivo final. A própria instituição do sacrifício, que era aquilo que nós falamos que era permitido no sábado, era para purificar dos pecados. E Jesus veio dar o sangue dele para purificar do pecado. É isso, irmãos. E nós como igreja, nós temos que estar com o nosso coração mirando na cura das pessoas ao nosso redor. Então, claro que isso vai nos exigir de nós entender o coração, porque não é isso que diz em Oséias 6? Conheçamos e prossigamos conhecendo ao Senhor. Cada vez mais para ter discernimento e ver o que eu posso fazer. Porque a cura ao mesmo tempo, eu não consigo ver ser aquele amor piegas. Não, tudo pode, daí as pessoas vão e usam e fazem tudo. Há limites. Nem Jesus concedeu com tudo. Mas esse juízo é particular. Meu e de cada um de vocês que está ouvindo, de quem porventura for ouvir no YouTube também, é um juízo particular. Nós temos que exercer juízo. Não somos reis e sacerdotes, irmãos. Não temos que exercer juízo e pensar em situações particulares. Que Deus está conosco ali. Senhor, o que eu faço nessa situação? Porque não tem um caminho fácil onde, agora, então eu vou permitir as pessoas fazer tudo o que elas querem. Aí eu não sou fariseu, não é isso. Não, então eu não vou fazer nada do que as pessoas querem. Não tem um caminho, uma receita de bolo, vai lá. O que tem é que cada um de nós, a gente está em situações diferentes, sofre pressões diferentes, há coisas diferentes que se manifestam e se apresentam a nós e a gente tem que exercer juízo. Temos que pensar como o Senhor se faria se Ele tivesse no nosso lugar. Sendo que o objetivo final é a cura. Agora, se eu for fazer alguma coisa para uma pessoa, aquilo vai edificar na cura? Se sim, temos que fazer. Se não, não temos que fazer, irmãos. Aquela mulher a pecadora lá que foi pega em adultério lá, vai edificar? Jesus não. Ali Jesus não. Ele perdoou a mulher e disse: vai, não peques mais.
Como diz aqui a palavra, ele não veio apagar esmagar a cana quebrada, né? Ali é uma cana quebrada. O morrão que fumega, né? Tá ali só por um fiapo, né? Tá por um tris. Ele não veio esmagar, como diz ali, não, então vamos jogar fogo, descer fogo do céu para consumir a cidade que não deu ouvidos. Ele diz, vocês não sabem do que espíritos são. Porque eu vim trazer salvação e não destruição. Destruído o mundo já está, irmãos, já está condenado. Então que a gente tenha no nosso coração esse entendimento, visando essas coisas, para que a gente não venha a ser um liberal, porque liberalismo e humanismo também não curam, irmãos. Isso só diz, ok, tudo bem, pode continuar pecando, que tudo bem. Isso cura? Não cura, irmãos, é o arrependimento que cura. Agora, você chegar também é o jeito de chegar, o momento certo de chegar, de agir, de não agir, de falar, de calar. É nessa sutileza e nessa nuance, irmãos, que o Espírito Santo age. Por isso que nós temos que ter o entendimento do objetivo final. Qual é o objetivo final? A cura, irmãos. O exercício da justiça e do amor de Deus que visa a cura. Como? Mediante o arrependimento. Que o Senhor possa estar trabalhando no nosso coração, irmãos. Possa estar ministrando o nosso coração. Que a gente venha entender essa palavra, buscar entender, como diz em Oséias, conheçamos e buscamos cada vez mais conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer o Senhor. Cada vez mais. Entendendo que a mente de alguém que é religioso não está visando a cura dos irmãos ao nosso redor, está visando sim opressão, domínio, manipulação, que não seja assim conosco, Senhor. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de nós para exercer aquela justiça que vem do céu. A gente até sai prejudicado pessoalmente. Que a gente nunca hesite em sair prejudicado pessoalmente. Se assim for da tua vontade, porque convém que a gente diminua e tu cresça, Senhor. Senhor, opera em cada um dos irmãos, Senhor. Espírito Santo, nós clamamos a ti, Senhor. Opera nos corações, no meu coração, nos corações dos demais irmãos, para que a gente venha a cada vez mais entender, Senhor, a tua palavra, a tua justiça, a tua vontade, Senhor, que é um coração cheio de amor, Senhor, de misericórdia, que deu o próprio Filho a morrer por nós. Obrigado por isso, Senhor. Habita em nós, ó Deus Santo. Nos ensina, Espírito Santo, mais de ti. É isso que nós clamamos, Senhor. Oro por todos aqueles que estão aqui conosco, pelas suas famílias, pelos que não puderam estar também, pelos aqueles ouvintes também, Pai, que vão estar ouvindo depois a mensagem. Pai, oro e intercedo por todos, pelos nossos familiares, ó Pai, por aqueles que a gente tem algum contato de coleguismo, por trabalho, por algum lazer, por esporte, por seja o que for, por colega de aula, seja que for, Pai, oramos por esses, e quando temos oportunidade, Pai, e quando há uma cana quebrada, Senhor, um morrão que fumega, como havia uma pessoa com a mão enferma, que viemos a nos alegrar com a cura e não nos entristecer, Senhor, porque é o fariseu que se entristece, Senhor. Mesmo que isso nos prejudique, Pai, nos ensina mais de ti, Deus Santo, pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, por tudo aquilo que fizemos já que te ofendeu, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor, e que nós, assim como tu é misericordioso com nós sejamos misericordiosos com os demais, Senhor, ao nosso redor. Louvado e santificado seja teu nome, Senhor. Amém.